Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então vamos falar de divisão de acesso, vamos falar de Série A2, né, presidente Luciano Oxman, antes que ele nos xingue. Gente, brincadeiras à parte, o presidente não tem que nos xingar, né? Estamos divulgando aqui a Série A2, brincadeiras à parte, vamos falar de futebol. Como é que você está? Tá tudo bem? Tomara que esteja tudo tranquilo. Vamos falar da nossa Série A2 que chegou então nas quartas de final. Nesse final de semana, dia 23, no domingo, às 3 horas da tarde, às 15 horas, popularmente, como eu disse, conhecida como 3 horas da tarde. Nesse frio, mas vai estar, acho que um pouquinho melhor. Vai começar a iniciar agora a fase de mata-mata. Agora é os matas, como a galera gosta de falar, né? Agora é vencer ou vencer. É vencer ou vencer. Alguns ficarão pelo caminho, já ficaram alguns. Uns vão ficar agora mais ainda para trás, porque foram para a Série B, a terceirona de 2024. Mas agora o interesse desses que subiram, desses que continuaram, é a divisão, a Série a divisão da Elite de 2024. E foram Pelotas, Monson, Passo Fundo, Santa Cruz, Lajadense, Brasil de Farroupilha, União Frederiquense e Guarani de Bagé. E eu tive a oportunidade, com a ajuda dos seus assessores de imprensa e com a disponibilidade dos seus técnicos, peguei uma palavra, responderam duas perguntas básicas. Como foi a fase de classificação e como estão preparando, qual a expectativa? Aquela pergunta clichê. Como é a expectativa, qual a preparação que estão achando do próximo confronto agora, o primeiro confronto contra os seus adversários. Infelizmente, não tive retornos de algumas assessorias, né? Infelizmente, não tive retorno. Nossa divisão de acesso aí, infelizmente, não tive alguns retornos, mas vamos em frente. Vamos agora começar com o primeiro. Vamos começar com o técnico do Pelotas, William Campos, que respondeu essas duas perguntas. Mas antes de William Campos responder essa pergunta, eu vou pedir que você venha se inscrever aqui no nosso canal, Kleber Moscopi, venha se inscrever aqui no nosso canal, onde a gente, além de trazer o futebol da nossa divisão de acesso, a nossa Série A2, Copinha, Terceirona, que a gente vai trazer logo mais à frente aí, conforme já estão decidindo, conversando, estão já se reunindo, mas ainda nada está definido, para ser bem realista. A gente vai trazer aqui, a gente traz entrevistas da nossa região aqui de Sapucaia do Sul, Esteio, enfim, da nossa região, entrevistas de diversos assuntos, enfim, diversos assuntos a gente traz aqui. Também prestigiar os nossos apoiadores e patrocinadores. Um deles é aqui, ó, Guvisf, Caleu aqui, açaí, e também tem lanches, tem fundi, tem Carvalho Artes Marciais, Academia Lotus, o New Sportwear que veste o Monson, também veste o Monson, a equipe sensação aí, a novidade da Terceirona, agora também da divisão de acesso. Mas vamos agora também falar, e Agostinho Produtos Coloniais também, que tem nos emparceirado aí, nos apoiado nesse nosso trabalho. Mas vamos lá, gente, vamos lá, a palavra de respondendo aí essas duas perguntas, o professor William Campos. Bom, uma competição muito equilibrada, né? Muito difícil desde o princípio, um pouco diferente, né? Para diversos clubes, né? Que foram se organizando com o decorrer já da competição, né? Com reforços, né? Com jogadores que foram chegando. Aqui o Pelotas foi dessa forma também. E com a minha chegada também a gente, né, acabou trazendo mais algumas peças aí para nos ajudar. E fizemos, né, um trabalho aí muito bom, né, porque conseguimos conquistar aí o primeiro objetivo, que era a classificação. É uma competição difícil, né, os jogos fora, principalmente, né, com dificuldade também
de gramados, né, que a gente tinha que adaptar o jogo, mas sempre sabendo que a divisão de acesso, né, tem isso, né, todos os anos. Mas entendo aí que a gente, né, em muitos momentos, né, a gente soube jogar o jogo, se adaptar a todos os contextos, né, de situações de campo, de gramado, de equipe. Então, uma situação que a gente ainda não conseguiu muito era repetir a equipe, né, por diversos fatores, aí, por cartão, por lesões, coisa que depois, chegando para o fim da primeira fase, a gente já conseguiu repetir. Então, acredito que foi uma competição muito difícil até aqui, que a gente pegou muita experiência por tudo que passamos aí nos jogos, sempre pressionado, né, em busca de resultados, de vitórias. E acredito muito e confio que também isso deu agora uma casca muito importante para essa sequência aí da competição, que vai ser muito mais difícil ainda. É uma equipe nova, né, mas que pela campanha que vem fazendo já desde o ano passado, né, perdendo poucos jogos, né, subiu também de forma aí na terceira divisão ano passado até com certa tranquilidade, né, e esse ano aí vem fazendo uma grande competição, né. Eu vejo eles como até favoritos, né, para esse confronto, por tudo o que eles vêm construindo aí durante a competição, pelas vitórias, né, por estarem com a liderança geral aí da competição. Mas nós sabemos da nossa força, de tudo que passamos para chegar até esse momento, de todas as dificuldades. Eles é uma equipe, para nós aqui no estado, nova, mas que tem jogadores aí que conhecem a competição muito bem, já conquistaram, né, acesso por outras equipes, como a nossa também. A gente sabe que agora é uma outra competição, né, que inicia tudo do zero. Como falei, eu acho que a gente chega muito pronto e preparado também para esse confronto. Vamos respeitar naturalmente muito a equipe deles, porque merece, né, ter atenção, tem qualidade, uma equipe aí que, como falei, tem jogadores que sabem jogar a competição. Eu tenho certeza que vão ser dois grandes confrontos aqui, iniciando, né, no primeiro lá na Boca do Lobo, e a gente espera novamente fazer um jogo muito concentrado, muito organizado, defensivamente e ofensivamente também, montando a melhor estratégia, né, para esse jogo, para que a gente consiga aí fazer um grande resultado, para depois no jogo da volta lá ver o que vai ser necessário para a nossa sequência. Muito bem, você conferiu então aí as respostas do professor William Campos. As respostas, agradecer demais aí a assessoria do Pelotas, que nos respondeu prontamente. E também agora vamos às respostas dos técnicos do Pelotas e Passo Fundo. Desculpa, Pelotas acabamos de ter a resposta. O Pelotas ele vai jogar contra o Monson, tá? Até o momento do fechamento desse vídeo, a gente falou com o pessoal do Monson, mas o Monson a gente não conseguiu a resposta até o fechamento desse vídeo. Mas agora vamos às respostas, agora de forma casada, conseguimos do Passo Fundo e do Santa Cruz. Tá? Vamos agora então a primeira resposta. Vamos lá o primeiro técnico. Vamos, técnico do Passo Fundo, o Bruno Coutinho, muito simpático, o professor Bruno Coutinho, que nos respondeu, e agradecer mais uma vez também a assessoria de imprensa do Passo Fundo. Então, o que a gente mais encontrou dificuldade durante a fase de classificação foi, no início dela, receber os atletas em diferentes condições físicas, né? Alguns vinham jogando nos seus clubes previamente, né? Em outros estaduais. Outros estavam aqui conosco, mas estavam em fase de reabilitação, tinha muito tempo parado. A divisão de acesso tem essa peculiaridade da gente receber atletas que ainda estão sob contrato com outras equipes e recuperar alguns que já estavam disponíveis no mercado. E a gente sabia que demoraria algumas rodadas até o time se encaixar. A gente conseguiu achar algumas soluções para solucionar esses problemas, mas acabou que no segundo turno, como a gente já havia mapeado, a gente foi líder, conseguiu a classificação na última rodada, fugiu um pouquinho do nosso planejamento, mas o principal era conseguir a classificação e nos prepararmos para a fase eliminatória. Agora já classificado, né, é uma fase eliminatória, a gente, lógico, já começa a sonhar, né, com o acesso, são 4 jogos para a conquista do acesso e depois uma final para coroar essa campanha. Mas a gente tem que pensar também na preparação como a gente fez até agora, né? Cada semana um adversário distinto, uma preparação distinta, e é assim que a gente está encarando esse jogo. A gente joga dentro de casa, né? Depois de ter conquistado uma vitória bastante importante contra o Glória, equipe com bastante moral,
Uma atmosfera pós-jogo aqui foi uma das melhores que a gente viu em toda a competição, né? A equipe mais do que preparada, né? Não tem muito mais o que agregar nessa altura da competição. A gente tem que lapidar onde a gente é mais forte, corrigir pequenas falhas que temos em setores ofensivos, defensivos e projetar o jogo de volta também, né? Porque são 2 jogos, 180 minutos, precisamos estar bastante atento aqui dentro de casa, fazer valer o nosso mando e aí sim viajar para Santa Cruz e tentar voltar com a classificação. Você viu a resposta aí do professor Bruno, que nos respondeu aí da sua preparação e da sua expectativa para contra o confronto contra o Santa Cruz, que nos responde agora as perguntas que fizemos. Na fase de classificação, com certeza a dificuldade inicialmente foi ajustar a equipe, né? Nós começamos a competição ainda não no ápice da forma, da condição. Nós tivemos 3 amistosos onde não foram não tivemos um desenvolvimento, um rendimento daquilo que a gente imaginava. Então criou-se alguma expectativa, alguma desconfiança para o início da competição, mas com o passar dos jogos a equipe foi se encaixando, se enquadrando e nós conseguimos sim fazer uma bela primeira fase, entendemos a competição, o grupo foi se qualificando, foi tendo o entendimento da metodologia de trabalho e jogo, né? E logicamente não foi fácil porque os adversários também eram muito competentes e muito difíceis, né? Mas a gente conseguiu superá-los e com 3 rodadas de antecedência já estarmos classificados. Bom, a projeção para esse primeiro mata é um jogo extremamente difícil. O Passo Fundo veio numa arrancada boa na chave do grupo A, né? Conseguiu a classificação na última rodada, mostrou muito poder ofensivo muito grande, uma dinâmica muito grande, é um jogo extremamente difícil, num campo que também com amplitudes grandes, mas nós temos que nos prepararmos para enfrentar um grande adversário, mas tentarmos de todas as maneiras inibir as ações deles, as investidas deles e propor o nosso jogo. Aí a gente pode sair de lá com resultado positivo. Você conferiu aí o professor Daniel Franco, agradecer demais aí a assessoria do Santa Cruz, que foi muito solícita a nos responder aí demais. Também nos ajudou demais também lá na Rádio Grenal para a gente colocar o pessoal lá para nos dar entrevista. Às vezes teve algum contratempo, mas a gente acaba sempre conseguindo, né? Vamos agora ao próximo confronto, Lajadense e Brasil de Farroupilha. O Lajadense também até o momento não conseguimos a resposta, fizemos o contato, chegamos a falar, mas a gente não conseguiu o material até o fechamento desse vídeo. Começamos o início de uma conversa, mas depois acabou não avançando. Enfim, vamos à resposta então do super solícito assessor de imprensa e o mais solícito ainda e muito querido goleador, agora técnico, Alê Menezes, o técnico do Brasil de Farroupilha. Fala, Kleber, uma satisfação imensa estar no teu programa e falar um pouquinho dessa nossa classificação, né, aos mata-mata da divisão de acesso, uma competição extremamente difícil, né, muitas equipes deixam para definir a sua situação nas 2 últimas rodadas, né, tirando o Monson e o próprio Santa Cruz, que fizeram pontuação de primeiro lugar, que se distanciaram das outras equipes, né? E foram principalmente para as 2 últimas rodadas mais tranquilos, diferente das outras, né? Que estavam ainda brigando por uma vaga. Nós conseguimos, né, com uma rodada de antecedência a classificação, que nos permitiu colocar no último jogo contra o Monson uma equipe alternativa, né? Para experimentar, principalmente aqueles jogadores que nós não tínhamos visto nos últimos jogos. E esse confronto aí contra a equipe do Lajadense, né, que já vem de uma batida, né, de 3, 4 anos consecutivos com a mesma equipe, só muda 3 a 4 peças. Então a gente sabe da dificuldade que vamos encontrar nesse primeiro confronto. Mas o importante é que a gente trouxe, né, o segundo jogo para dentro de casa, com o apoio dos nossos torcedores, e a gente vai procurar, principalmente aí no próximo domingo, fazer um grande jogo, conseguir um grande resultado, e aí no jogo de volta, né, com o apoio dos torcedores e as castanheiras lotadas, a gente fazer de tudo aí para passar para a próxima fase. Um
Forte abraço aí e bom programa. Muito bem, você viu e ouviu a resposta do técnico Ale Menezes, do Brasil de Farroupilha. Você viu e ouviu as respostas aí do técnico, ele falando do seu trabalho lá no Brasil de Farroupilha. Agora o próximo confronto é de União Frederiquense e o Guarani de Bagé, né? União, a gente não conseguiu o contato, tá? Fomos através ali, foi até bastante dificuldade, mas tivemos o início do contato através do WhatsApp, mas depois acabou não avançando. Mas o Guarani de Bagé nos respondeu e nos mandou o vídeo do técnico Alessandro Teles, um técnico experiente que nos respondeu as duas perguntas que fizemos. A nossa primeira fase. A nossa primeira fase foi muito boa, né, porque o Guarani nunca esteve fora da zona de classificação, a equipe teve um crescente, foi evoluindo durante essa primeira fase. Acho que a gente ainda tem muito ponto a evoluir, né? A perspectiva para a próxima fase é grande, porque nós terminamos ali onde nós queríamos na classificação. Lógico, vamos encontrar uma equipe muito dura, né? O Frederico, eles têm uma equipe jovem, né? Mas ao mesmo tempo uma equipe que tem um conjunto grande. Nós vimos isso em vários jogos que nós acompanhamos deles. Uma equipe que gosta de jogar, tem uma variação de jogo, jogou já numa linha de 5, agora vem jogando numa linha de 4. Então a gente está estudando bastante o time deles, mas sabemos que nós temos uma grande chance de passar para a próxima fase. Muito bem, você ouviu a resposta dos técnicos que nos mandaram os vídeos. Infelizmente não tivemos as palavras, as respostas dos outros técnicos, mas no jogo de volta vamos ver se a gente consegue. A gente sabe que também teve alguns contratempos referentes também, gente, a questão de jogos, né? Como por exemplo do União também, bem no dia que eu conversei ali, estava tendo um jogo da Copa FGF do Rei Pelé. Então também eu sei que também pode ter acontecido esse rolo todo aí e esses contratempos, né? Mas vamos ver se durante a semana a gente consegue ajustar, agora já um pouco com mais conhecimento dos seus adversários e já com compromissos, pressões, porque já vão saber resultados e já vão estar com pressões ainda a mais ou a menos, conforme os resultados do primeiro jogo, né? Os jogos então serão transmitidos pela FGF TV. Os jogos serão então nesse domingo aqui, ó. Então vamos mostrar para vocês aqui. Os jogos então serão todos nesse domingo dia 23, dos 7 às 15 horas. O jogo de volta será no dia 30 do 7, tá? Primeiro jogo, Pelotas contra Monson, na Boca do Lobo. O segundo jogo de Pelotas e Monson será na Montanha dos Vinhedos. Passo Fundo e Santa Cruz, primeiro no Vermelhão da Serra, o segundo nos Plátanos, o primeiro do Lajadense e Brasil de Farroupilha, na Arena Alve Azul, e o segundo nas Castanheiras. O primeiro do União contra o Guarani de Bagé será lá na Arena União Frederiquense, e o de volta na Estrela d'Alva, né, gente? Então esses são os confrontos aí. E o artilheiro, gente, o artilheiro até o momento aqui, ó, que podem avançar, podemos projetar isso aqui, ó. Até o momento é o Jean Roberto do Bagé. Só que o Bagé não se classificou, então não pode avançar. São Gabriel aqui também não avançou, que é o Eduardo, também não pode avançar. Gaúcho também não avançou, não pode ir. Romário também não pode ir com 5 gols. Então aqui, ó, Eduardo com 5 gols e o Eduardo com 5 gols, ele pode avançar. Ele fazendo gol nesse final de semana, ele pode, que é o do Santa Cruz, né? Ele pode avançar aqui e pode ficar livre. Se caso aqui, ó, o Maurício com 4 gols fazer algum gol aqui, ó, ele pode avançar também, né? Tá com 4 gols, aí se coloca, se empata com a galera de cima.
assim como o Vitor do Monson, o Guarani também. Aí tem ali, aí vai tudo se aproximando. Mas agora ficam poucos e começam a se ajustar as melancias, como se dizem aí os mais antigos. Beleza, gente? Se inscreva no canal, fique por dentro dessas informações que a gente traz aqui, das entrevistas, prestigie o nosso trabalho. Se você gostou, faça o seu comentário, curta o vídeo, se inscreva, compartilhe. Fiquem com Deus, um ótimo jogo para todas as equipes, desejo uma boa sorte e até a próxima semana com o vídeo, com os resultados e possivelmente com mais respostas aí dos técnicos. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, fiquem bem, até mais.